Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis e vocês nos acompanham sempre nos canais 11.2 na TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. E por causa da pandemia do coronavírus, nós tivemos que modificar o formato do programa Sala de Visitas, onde os nossos convidados estarão com a gente de forma virtual, através da internet, e eu e o repórter cinematográfico Tiago Veríssimo estaremos aqui no estúdio da TV Câmara, no centro de Florianópolis. E o assunto do programa de hoje, vamos falar sobre a proposta da coletiva Bem Viver, um mandato compartilhado que chegou ao Legislativo de Santa Catarina, mas que já faz parte da política em todo o território nacional. E para a gente desenrolar mais sobre esse assunto, estamos recebendo a vereadora Cíntia Mendonça, do PSOL, e a co-vereadora Maíne Góes, que além da Maíne, juntamente com a Lígia Guilhardi, a Marina Caixeta e a Josileia Caigangue, foram eleitas com 1.660 votos para ocuparem aqui o cargo de vereadora e co-vereadoras do município de Florianópolis. Vereadora Cíntia, como é que chegou essa ideia de tornar um mandato compartilhado aqui na capital de Santa Catarina? Boa tarde, Fábio. Primeiramente, cumprimentar toda a equipe aí da TV Câmara, que faz um belíssimo trabalho, todo mundo que nos assiste, a co-vereadora Maíne, que está aqui comigo. Essa proposta, ela não foi inventada assim por nós, né? Já houve um primeiro mandato coletivo eleito em 2016 e em 2018 também teve várias candidaturas em todo o Brasil, e nós nos inspiramos muito numa dessas candidaturas, né, de uma organização que a gente fazia parte coletivamente, que foi lá em Brasília para deputados, assim, lançaram uma candidatura muito interessante, com potencial muito transformador, e nós, como já nos organizávamos aqui em Florianópolis, já tínhamos pautas de lutas, né, e acreditamos muito na necessidade e no potencial que esse tipo de candidatura e agora mandato, né, coletivo tem para transformar mesmo o sistema político, né, que a gente sabe que passa aí por uma crise de representação. Então, a gente vem trazer uma potencialidade transformadora para a cidade. E aí a gente, enquanto as co-vereadoras, né, que tu citou aí, as 5 co-vereadoras, a gente conversou, né, e entendemos que a gente deveria fazer essa construção coletivamente, também com a nossa organização, né, a gente trazendo várias pautas de lutas de história de cada uma de nós aqui. Então, a gente conseguiu trazer com a Josileia Caigangue, que é uma liderança indígena Caigangue, né, que faz a luta aí, movimento indígena, movimento das mulheres indígenas, também com a Maíne, que é estudante, movimento estudantil, com a Marina, né, trazendo também pauta LGBTQIA+, e da negritude, a gente poder trazer uma pauta mais plural e mais representativa e composta por 5 mulheres, assim, teria um significado muito grande, né, tanto de simbólico quanto de representatividade, pluralidade na Câmara. E aí a gente veio construindo, trazendo toda uma proposta de uma campanha movimento, porque a gente já era articulada na cidade, cada uma com as suas pautas, a gente veio fazendo assembleias, plenárias, para construir, então, o programa do Bem Viver, que é o que a gente apresenta hoje dentro da Câmara Municipal, né? Trazendo esses destaques aí para nossas pautas principais, e a gente vem atuando e trazendo esses temas para nosso cotidiano, tanto dentro da Câmara quanto fora. Maíne, apesar de cada uma ter mais prioridade em termos das suas bandeiras, cada uma tem uma bandeira um pouco mais acentuada dentro da sua área política, né? Entre vocês 5. Nós podemos dizer que o mandato de vocês é um mandato coletivo feminista e ecossocialista dentro de uma gestão horizontal sem hierarquias, é mais ou menos isso? Isso, Fábio, boa tarde. Bem, isso resume, né, um pouco o que é a coletiva. Apesar da gente tá falando sobre diversos temas que cada uma de nós traz para dentro dessa coletividade, eu acho que isso resume um pouco, né, do que isso é transversal, né? A questão feminista e ecossocialista, pelo bem viver, ele transita em todos os temas que a gente aborda, né? Tanto assistência social, saúde, educação,
a questão da igualdade racial. Então, tudo que a gente trabalha é nesse viés, feminista, ecossocialista, pela construção do bem viver. Vereadora Cíntia, como é que se chegou ao nome da senhora para ser a representante legítima, né? Já que é a senhora que participa e que tem a caneta e a assinatura como vereadora, como é que se chegou a esse consenso da escolha da senhora, mãe, gestora, defensora dos direitos humanos e da natureza, uma militante ecossocialista e também feminista? A gente fala legítimo em termos, né? A gente fala burocrático, né? Esse CPF que precisa ter dentro da Câmara, dentro dos parâmetros da política eleitoral que a gente possui hoje, né? Então, o meu nome foi colocado no grupo por eu ter mais tempo de filiação ao PSOL, né? Só por isso, né? Como eu estava há mais tempo, a construção mais longa, já no setorial das mulheres, setorial socialista, entramos nesse consenso que o melhor seria dessa vez ir no meu nome, né? Mas a gente acredita que a legitimidade da representação das todas as co-vereadoras é legítima. Então, a gente sempre consegue separar muito bem isso, né? As companheiras, por exemplo, como a gente falou, como você bem falou, é horizontal, porque todas elas articulam na cidade, têm as suas construções, são representativas por si só, estão em qualquer espaço representando, sim, como co-vereadora da coletiva Bem Viver Floripa, né? Então, elas também representam institucionalmente. Claro que a gente sabe que existem regras dentro da Câmara Municipal e a gente respeita e vem dialogando o tempo todo, né, com os vereadores e vereadoras, e a gente tem conseguido muitos avanços, a gente fica muito feliz por isso, né? Os próprios vereadores e vereadoras da Câmara olham para as companheiras, né, dentro de uma comissão ou numa audiência pública ou em qualquer espaço e sim, trazem essa referência. Bom dia, com a vereadora Maíne, né? Querem saber a opinião. Então, para a gente é muito satisfatório saber que temos esse desafio que é a parte institucional, mas que para a sociedade as co-vereadoras elas são também legítimas, né? A gente são 5 co-vereadoras. E aí depois a gente pode até falar um pouquinho mais, mas existem PECs, né, e projetos de lei tramitando nacionalmente para regulamentar também essa questão dos mandatos coletivos, porque não é só nós aí, né, Vaine, que estamos nessa construção, existem outros mandatos e mandatos pelo Brasil afora, e está todo mundo debatendo como fazer para regulamentar isso também juridicamente, né, burocraticamente na institucionalidade. Maíne, a população, ou até mesmo as pessoas que votaram em vocês para esse mandato, muitos devem se perguntar como é que é feito, como é que vocês discutem, como é que se chega a um consenso, se aquilo é positivo, é negativo, vamos votar favorável, não vamos. E a escolha de 5 pessoas dentro desse mandato coletivo é para ser um número ímpar, para na hora da votação não ter o problema de dar um empate, é mais ou menos por aí? Não foi, acho que não foi muito pensado nisso, né? Inclusive no início a gente seria uns 6, ou a gente seria 6, né? Depois 7, mas acabou fechando nessas 5 mulheres. E geralmente a gente entra em consenso, né? Porque a gente pensa de forma muito parecida, dificilmente a gente tem uma discordância muito grande que tenha que ter votação, algo do tipo. Acho que até hoje a gente não chegou a isso, a gente trabalha muito na questão do consenso, e quando não há o consenso a gente repensa, né? Conversa novamente, mas também não fica só na figura de nós 5, né? Toda a equipe do gabinete, a equipe jurídica, a gente sempre busca esse aconselhamento, né? Sobre os projetos, os especialistas, os apoiadores também que nos apoiaram desde a campanha, porque como a Cíntia falou, a gente foi uma campanha movimento, né? Então a gente teve muitos apoiadores que hoje estão nos nossos grupos, que continuam construindo com a gente o mandato, né? Então, nós 5 estamos aqui até porque dentro o mandato da Câmara, é do povo, né, Cíntia? É daqueles que elegeram vocês, né? Isso, o mandato é do povo e principalmente daqueles que também nos ajudaram até aqui, né? Que continuam nos apoiando, então a gente trabalha muito dessa forma, a gente faz assembleias populares, sempre querendo ouvir, né, a população, o que está sendo demandado na cidade. Ô, vereadora Cíntia, a coletiva Bem Viver, ou esse mandato compartilhado, a senhora falou que já tem outros exemplos pelo Brasil, né? Mas ele, hoje em dia, ele é um mandato compartilhado, que esses exemplos, eles são mais de esquerda
existem partidos de direita que também trabalham dessa forma ou é uma coisa mais partidária da esquerda? Como é que é isso? Então, nós integramos uma frente ampla, uma frente nacional de mandatas e mandatos coletivos, né, que inclusive há pouco tempo, né, lançou uma carta manifesto que a gente compartilhou com os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, e ali os integrantes dessa ampla frente, a gente pode ver que há uma diversidade de partidos, né, não é só o partido de esquerda, mas apesar de ser a maioria, que tem um viés mais progressista, né, até por trazer uma inovação, por trazer um debate mais amplo, dar ênfase em processos participativos, democráticos, e não tão centralizada numa figura única, personalista, que vai salvar o mundo. Então, tem muito essa pegada, né, de trazer essa questão mais progressista dentro do sistema político. Então, existe partido de direita também, que estão fazem essas construções, mas a maioria de esquerda. O que a gente mais achou interessante também, Fábio, é que além de ser, né, a maioria de partidos, enfim, de pessoas que estão trazendo essa pauta mais progressista dentro da política, também a maioria é composta de mulheres, mulheres trabalhadoras, mulheres que vêm do camelô, mulher que vem trabalhadora de catar lixo, trabalhadora enfim, de cuidar de criança, de todas as infinitas, né? Ou estudante. Então, assim, é uma forma muito inovadora que as mulheres também encontraram de ocupar esse espaço da política, porque a gente bem sabe que na Câmara, até a última legislatura, a gente tinha uma mulher só ocupando uma cadeira com 23 vereadores, e que essa vereadora dizia que ela não representava a causa das mulheres, não trazia essa pauta, só apenas dos animais. Então, quando a gente traz isso, a gente sabe que a gente vive num sistema político, num sistema social, né, como um todo, que é centrado nos homens, né, que a gente sabe que a gente vive um patriarcado, uma sociedade machista, que a possibilidade e oportunidade são sempre para os homens, até pelo contexto histórico, né, das mulheres, né, a gente sabe que gerações e gerações estão mudando essa realidade, né? Antigamente as mulheres eram só cuidadoras para, né, para procriar, produzir a vida. E hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão, né, a gente sabe toda essa mudança de ir para o trabalho, ir para estudar, para se ter esse destaque, e a gente entende a importância das mulheres estarem também em espaços de tomada de decisão, e não apenas a revelia. E, querendo ou não, as mandatas coletivas contribuem para que as mulheres tenham mais coragem de vir coletivamente, para além dessa questão da coragem das mulheres virem juntas, também a gente vem trazer um novo significado de olhar de construção comunitária, porque as mulheres elas têm mais isso também, né, dentro do processo histórico, de mais diálogo, mais olhar mais abrangente, mais coletivo, mais cuidadoso. Então, a gente também, por isso que a gente acha que se coloca muito mais nessa frente de luta aí de mandatas coletivas. E isso não é uma vitimização, isso são fatos, né, vereadora, que a senhora acabou de colocar agora, em relação à postura do homem, e a gente até vê muito isso da briga da senhora aqui dentro da Câmara, às vezes com a forma como a senhora é tratada, ou a forma como os próprios vereadores se posicionam quando a senhora está falando, ou quando eles falam em relação à senhora. Então a gente viu muito dessa briga da senhora em relação a isso, tentando fazer com que essa situação, que a mulher não seja melhor do que o homem, ela quer a situação de igualdade dentro desse processo, né? Exatamente, a gente até agradece, Fábio, pela lembrança. Não é fácil a gente estar no cotidiano ocupando esses espaços, ainda mais sendo mulher de esquerda, né? Então, a gente fala muito, além de ser coletiva, ser de esquerda, então assusta um pouco quem estava acostumado, né, ao conservadorismo, daquele jeitinho de fazer política, enfim, né? Então, a gente enfrenta isso no cotidiano, existe uma violência política, sim, e ela tem gênero, ela tem cor, ela tem classe e raça, tem, né? A gente sabe disso, eu sempre falo isso, quando o negócio pega muito em cima de mim, eu trago isso à tona, porque a gente não vai aceitar, a gente não vai aceitar ser silenciada, não vai aceitar ser deslegitimada. A gente foi eleita como 5 co-vereadoras, foi uma luta desde o início em relação à posse, inclusive, a gente foi conversando com o presidente, quem estava, quem ia ser, e articulando para que as 5 também tenham essa legitimidade. Claro, a gente respeita tudo, a gente respeita todos os padrões, a gente sempre conversando com o presidente, né, com os vereadores,
mas a gente também sempre pede, né, por outro lado, que tenha esse respeito, né, porque a gente não foi Verdade. eleita de uma forma individual. Vereadora Cíntia Mendonça do PSOL, co-vereadora Maíne Góes, essas são as nossas convidadas de hoje do programa Sala de Visitas, aqui na TV Câmara de Florianópolis. Vocês acompanham a gente no canal 16 da NET e no 11.2 da TV Digital Aberta, onde nós estamos tratando de um assunto super importante, que é a proposta da coletiva Bem Viver, esse mandato compartilhado que chegou à Câmara de Vereadores e que no próximo bloco a gente vai falar mais para a gente conhecer como é que é o trabalho realizado por essas 5 mulheres, essas 5 guerreiras que se candidataram em Florianópolis e acabaram sendo eleitas para esse mandato compartilhado. É rapidinho o intervalo e a gente já volta. Olha pra mim, veja o amor crescer. Olha pra mim, eu nunca deixo de olhar pra você. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. É, Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO.
Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Voltamos com o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis, nos canais 11.2, na TV Digital Aberta, e o canal 16 da NET na TV por assinatura. E você que está acompanhando a gente aqui na TV Câmara, ou chegando agora, né, na nossa audiência, nós estamos num formato um pouco diferente por causa da pandemia do coronavírus. Eu e o nosso repórter cinematográfico, o Tiago Veríssimo, estamos aqui no estúdio da TV, enquanto as nossas duas convidadas de hoje, a vereadora Cíntia Mendonça do PSOL e a co-vereadora Mayne Góes, estão de forma remota através da internet, e a gente está falando sobre o tema A Proposta da Coletiva Bem Viver nesse mandado compartilhado aqui na Câmara Municipal. Mayne, estudante vegana, feminista negra, várias bandeiras fortes dentro desse processo. Como é que essa menina mulher, estudante nova, chegou à Câmara? Como é que está sendo essa experiência para você? Olha, está sendo assim transformadora, né? Para falar a verdade, do ano passado para cá que eu comecei a militar, né, de forma organizada. Sempre militei na questão racial, porque faz parte do que eu sou, né, da minha história, a história da minha família aqui na cidade. Então eu sempre tive, né, nessa causa. Sou vegana, sou estudante agora de Ciências Sociais, né, na UFSC, mas eu estava em outro processo de vida, estudando para medicina, estava em outro lugar. E daí recebi esse convite para estar na coletiva, para construir, né, esse projeto assim incrível. E daí estou aqui, está sendo assim... Tu eras filiada ao PSOL? Sim, filiada ao PSOL. E daí está sendo assim, muita aprendizagem. Assim, acho que a gente está aprendendo muito, né? Acho que todas nós, totalmente diferente. É muito difícil estar nesses espaços, né? Que, como a Cíntia trouxe, são extremamente masculinos, assim, então é uma energia bem diferente da nossa, de como a gente constrói as coisas, mas está sendo muito importante, e é muito importante para mim estar nesse espaço também, né, como uma mulher negra, jovem. Eu fiz 25 anos ontem, então está sendo, assim, muito importante, né, esse novo ciclo, de estar podendo estar dentro desse espaço representando os meus, assim, né, representando toda a cidade, mas representando aquelas pessoas que me enxergam, assim, né, que olham para mim e se veem nesse espaço. É verdade. Ô Cíntia, eu sei que a senhora tem que estar constantemente aqui na Câmara, de segunda a sexta, para cumprir essa parte burocrática que a senhora falou. E como é que fica a situação das outras co-vereadoras? Elas estão ligadas ao seu gabinete? Elas são comissionadas? Como é que vocês fizeram essa situação entre vocês? Então, as co-vereadoras, elas também estão participando no cotidiano, né, das atividades da Câmara. Sempre uma delas participa comigo de alguma comissão ou alguma frente parlamentar, e elas estão registradas dentro da Câmara como assessoras, para que possa ter todo esse trânsito tranquilo dentro da Câmara, né? Com exceção da Josileia Caegang, que ela tá recebendo uma bolsa ainda. Ela é estudante de doutorado de antropologia na UFSC, né? E daí a gente fez um combinado assim, mas ela tem sim a sua participação, sua remuneração, conforme todas nós aqui. E para além, né, de nós cinco, a Mayne falou, temos a equipe também. Ao todo a gente é 13 pessoas. A gente conseguiu multiplicar muito, né, com o mesmo valor que todos os gabinetes recebem. A gente consegue se multiplicar, né, e está se dividindo nas tarefas, né? Então, como eu falei, a gente ocupa a Comissão de Direitos Humanos, a Mulher, a Comissão de Viação e Urbanismo. Então, cada uma co-vereadora, ela abraça mais uma dessas pautas, né? Então, a Mayne, por exemplo, está sempre comigo na Comissão de Direitos Humanos, né? A Lívia está sempre comigo na Comissão de Viação e Urbanismo, a Marina está sempre das mulheres, né?
A Josi, ela é muito mais ampla porque ela faz parte de todo o movimento indígena, né? Então, sempre que tem alguma pauta mais relacionada, ela está com a gente também, está nos representando fora. Então, a gente tem esse combinado, assim, para que todas, né, tenham esse lugar também, estejam dialogando, dividindo as tarefas. A gente tem a Frente Parlamentar da Ciência Social, né, que é muito característica da nossa coletiva, também da igualdade racial, né, que é muito importante para a gente também. Então, e a gente vai se dividindo nessas tarefas, né? Então, no cotidiano também, né, da parte institucional e das articulações externas também, as co-vereadoras. Vereador, assumir um mandato em plena pandemia deve ter sido complicado e ainda está sendo complicado para todo mundo, né? Eu imagino que deve ser para todo mundo. Teve bastante vereadores eleitos, né, de primeira viagem aí na Câmara Municipal de Florianópolis. E sim, seria tudo muito mais fácil de pegar com mais rapidez, intensidade, se a gente estivesse presencialmente todos os dias no gabinete, toda a equipe, desde o início, né, com certeza. E aí a pandemia nos coloca ainda por cima mais alguns desafios para a gente lidar. Por exemplo, a nossa organização interna do gabinete demorou um pouco, né, para que a gente conseguisse deixar tudo organizadinho, como a gente queria de obra, em relação à decoração, mas tudo isso a gente vai ultrapassando, né, todos esses limites e desafios colocados, e a gente vai gerando acúmulo, fazendo como pode, reunião online, né, ou com distanciamento no lugar aberto, mas tomara que a vacina venha logo para todo mundo e que a gente consiga passar, né, dessa fase aí. Verdade. Ô Maíne, você falou que a sua vida mudou completamente com relação ao fato de fazer parte de um mandato compartilhado. O que foi mais difícil para ti, assim, que tu analisa na Câmara de Vereadores, já passado pelo menos esses 6 primeiros meses, dentro da política, assim, o que para ti tem sido mais complicado e mais difícil de se adaptar? Eu acho que o falar, né? Falar em público, o estar na comissão ali que está sendo gravado, acho que essa é a parte mais difícil, assim. O resto a gente vai levando, vai aprendendo, erra aqui e tal, mas eu acho que tu tá ali, se colocar naquele lugar e tu tá falando por uma causa, por algo, né, que a gente acredita muito que é esse projeto, então acho que o mais difícil é isso, assim, tipo, tá falando, né, tá levando essa mensagem, porque a Cíntia, ela já tinha, né, uma bagagem, ela já vem de militância de muitos anos, então ela já estava mais acostumada a estar nesses espaços e estar falando. Eu não, né? Eu sou mais tímida, assim, então tá aqui falando, trazendo, né, tudo que a gente sabe, acho que foi o meu maior desafio, mas eu acredito que eu lá da campanha para eu agora, tipo, meu Deus, é outra pessoa agora, eu consigo até me assistir nas coisas, nos momentos, tem sido uma evolução, assim. Vereadora Cíntia, já há duas eleições, há 2 mandatos, que o pessoal consegue 3 cadeiras aqui na Câmara Municipal, que não é uma coisa fácil, e a gente tira de exemplo, por exemplo, né, que o PMDB e o PP, 2 partidos grandes, não só aqui do nosso estado, do nosso município, mas do Brasil, não colocou nenhum vereador, e o pessoal foi e colocou 3 cadeiras, né? Como é que a senhora faz? A gente sabe que vocês são oposição dentro da Câmara de Vereadores, mas como é que a senhora tem visto a força do pessoal, a força das mulheres dentro do seu mandato, desse mandato compartilhado? Como é que a senhora tem visto tudo isso, assim, da visão da senhora? Então, eu acredito que o PSOL realmente ele é um partido referência da esquerda em Florianópolis, né? E traz essa bagagem muito forte. A gente pode ver, por exemplo, a gente é a segunda principal força política numa disputa para a prefeitura, né? O Elson foi o segundo colocado numa disputa para a prefeitura. E dá muito orgulho para a gente, né? A gente está ocupando aí 3 cadeiras, a gente sabe, como você falou muito bem, né? Não é fácil estar nesse lugar, e acreditamos muito que que a gente consegue acumular o desejo, a vontade de transformação que muitas das pessoas que moram aqui na cidade trazem dentro de si, que quer trazer uma pegada ambientalista, que quer ter uma pegada mais progressista, que consegue se ver em nós no sentido de que a gente precisa mudar alguma coisa nessa cidade, que a gente precisa aprofundar e deixar de ser tão
uma coisa mais maquiada para que a gente possa, sim, lidar com os problemas reais que a gente vive no cotidiano, na vida concreta da cidade, que a gente tem muito bolsões de pobreza, por exemplo, temos muita violência, né, acontecendo, a guerra do tráfico, por exemplo, a gente tem muita coisa acontecendo que acaba ficando muito velado. Então, toda a galera que já está mais desperta para isso, que consegue observar que não está tão bonito assim, que consegue observar a importância de proteger a natureza, por exemplo, a gente é uma cidade, uma ilha paradisíaca que a gente cada vez mais vê sendo desmatada, sendo poluída, cada vez mais perdendo as suas belezas originárias, né? E como que a gente combate isso? Então, acredito que o pessoal ele tem um trabalho determinante, né, nesse contraponto, em trazer o que é de diferente, né, dessa gestão municipal. Então, o que é de diferente do mandato mais que trabalha mais para grupos pequenos, né, de pequenas elites ali, que vai sim vendendo a cidade para colocar, vai preparando todo o terreno para o investimento do capital na cidade, e quem é que está trazendo uma pegada mais estruturante, que traz a crítica, não uma crítica só por crítica, mas traz a argumentação. A gente luta muito, né? A gente tem que lutar muito para trazer o contraponto e fundamentar esse contraponto. Eu acho que também isso se dá também muito pelo trabalho do pessoal nacionalmente, né? A gente tem muito destaque também de ser o principal partido de oposição, inclusive do governo Bolsonaro, né? A gente está o tempo inteiro lá fazendo contraponto, o tempo inteiro tendo que sustentar a argumentação, e várias das nossas companheiras e companheiros de luta são perseguidos, né? Já foi morto. Então, assim, não é por acaso, não é do nada. Então, a gente é só uma construção histórica, né, companheira Maíne? A gente é mais uma semente, né, que tá se florescendo aqui na cidade, mas que deve, né, ao trabalho de muitas pessoas que vieram nessa luta antes da gente, né, na construção do partido, de figuras públicas, de pautas populares, de pautas de realmente de transformar de uma visão sistêmica e estruturante da sociedade, como a gente traz muita pauta do ecossocialismo. Além da vereadora Cíntia Mendonça e da Maíne Góes, a co-vereadora, para você que está chegando agora também, é interessante a gente falar que existem ainda mais 3 co-vereadoras, a Lígia Guilhardi, a Marina Caixeta e a Josiléia Caigangue, né? Que elas não estão hoje no programa, até porque a gente só tem 2 convidados. Mas eu queria te perguntar, Maíne, além desse coletivo, essa coletiva de vocês, como é que é a experiência também, ou como é que vocês absorvem a experiência, por exemplo, do vereador Afrânio e do vereador Marquito, que são 2 grandes figuras na política do município e que já são de outros mandatos e que também eles ajudam vocês nessa coletividade? Sim, eles são parceiros muito importantes, né? A gente olha para eles assim com muito respeito e carinho pela construção que eles vêm tendo, né, na cidade. Marquito aí no último ano, né, no último mandato agroecológico, o Afrânio, que já é uma figura central, né, do PSOL e na esquerda aqui na cidade, que está aí um lutador de muitos anos. Então, eles são muito importantes para a gente, né? Abriram esse caminho aqui na Câmara. A gente atua como bancada do PSOL, né? A gente tem encontros semanais e quinzenais para alinhar, né, a proposta enquanto bancada. Agora a gente também vai estar propondo uma plenária para o partido para apresentar todos os acúmulos da bancada nesses 6 primeiros meses. Então a gente tem trabalhado também, de certa forma, de uma forma coletiva, né? Com os companheiros do PSOL em alguns temas que são relativos a todos nós, assim, a cidade. A gente tem trabalhado assim dessa forma conjunta. Cíntia, até para a gente já encaminhar o final do programa, que o nosso tempo está bem apertadinho, até só para a gente também tirar essa dúvida de muita gente que assiste. Por exemplo, tem alguns vereadores que dão oportunidades para os suplentes assumirem um mês, né, um mês outro, tal, para dar essa oportunidade. No caso de vocês, é bom deixar bem claro que se a Cíntia se afastar, não assume uma co-vereadora, né? Assume um suplente que seja convidado na sequência que vocês organizam. Mesmo que esse suplente venha a assumir, as co-vereadoras continuam ali trabalhando e de olho também, né? Sim, com certeza, né? Como a Maíne falou, a gente constrói também o nosso debate sempre coletivamente com o partido também, com a bancada do PSOL e com o partido. Foi assim desde sempre, desde a época da campanha e tal.
e a gente tem uma política assim de rotatividade, né, de a gente poder oportunizar espaço para suplência, tá tendo essa experiência, a coletiva vai também o ano que vem, né, no próximo ano, que a gente decidiu que esse ano seria melhor a gente primeiro entrar de cabeça, experimentar, o ano que vem eu vou estar saindo, né, enquanto CPF, e vai estar assumindo alguém no meu lugar, mas com certeza as co-vereadoras continuam formando essa coletividade, a equipe vai estar toda ali junto, né, para contribuir, e a gente pretende inicialmente fazer essa rotatividade 2 vezes, né, durante todos esses 4 anos, né, para que a gente possa oportunizar essa experiência, e as co-vereadoras estão, com certeza, estão junto nessa, só sai a figura da Cíntia aí no CPF. Vereadora Cíntia Mendonça do PSOL, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas e dizer que a TV Câmara está sempre aberta para vocês no que vocês precisarem. Certo, obrigada, Fábio, pela oportunidade, né, dessa entrevista. E não sei se ainda dá um tempinho, mas só gostaríamos só de chamar a atenção, né, dentro das pautas de luta que a coletiva tem trago, defesa de vários assuntos, a gente está com um que é muito forte e muito atual, que é a questão da casa de passagem indígena. Saiu mais uma vez, né, a decisão judicial para que o prefeito adeque o Itiçaque, que organize o terreno do lado para que possa ser construída uma casa de passagem indígena, que isso é uma luta já muito antiga e já foi ganha, assim, a justiça já determinou. Então, é muito atual, está acontecendo agora, nesse momento, a prefeitura vem protelado, né, vem recorrido o tempo inteiro das decisões, só que a gente está muito preocupado ainda no início da nossa conversa hoje, tu falava como que os indígenas se protegem do frio. Então, a gente está super preocupado, essa semana tem aí previsão de extremo frio, e a gente sabe que os indígenas estão ali esperando que a prefeitura coloque os tapumes para protegê-los, né, que foi determinado pela justiça, inclusive sob pena de multa de R$100 mil. Eles têm um prazo aí de 10 dias a partir do momento que for intimado. Então, a gente também traz aqui, a gente tem tentado sensibilizar os vereadores e vereadoras, o líder do governo já está do nosso lado, ele acredita também na importância da casa de passagem da Câmara, né? Então, é importante a gente frisar aqui também nesse programa que a gente está nessa luta e está muito atual e que a gente consiga sensibilizar aí com toda a sociedade que o prefeito faça acontecer a casa de passagem indígena. É um direito, né? Tá certo. Co-vereadora Maíne Góes, obrigado também pela sua participação, boa sorte aí nesse mandato compartilhado, juntamente com a Lígia Guilhardi, a Marina Caixeta e a Josileia Caigang, mais uma vez obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Fábio, muito legal estar aqui nessa conversa. E até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Nós teremos outros convites. E para você, claro, que ficou acompanhando a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis, esse é o Sala de Visitas, onde você hoje pôde conhecer um pouco mais da proposta da coletiva Bem Viver, nesse mandato compartilhado do PSOL. Chegaram à Câmara de Vereadores. Nós temos, burocraticamente, a vereadora Cíntia Mendonça, mas ali por trás, as co-vereadoras Maíne Góes, Lígia Guilhardi, Marina Caixeta e a Josileia Caigang. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e lembrando que você pode acessar a TV Câmara nos canais 11.2 da TV Digital Aberta e no canal 16 da NET e na TV por assinatura. Além disso, tem as nossas redes sociais, anota aí, ó, tem o Facebook, tem o Instagram e também tem no YouTube. Vai lá e acessa os nossos conteúdos. E para você saber mais dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, anota o nosso site aí, www.cmf.sc.gov.br. Até o próximo programa e muito obrigado.